Salve, gente boa do meu Brasil! Você viu que o Trump, se deu mal. Não só ele, quem tá com ele também. Pois é. O americano médio já tá se dando conta de que meio que caiu no golpe, assim, tipo o conto do vigário na eleição. A rejeição dele disparou, ultrapassou a aprovação. E como eu falei, a coisa não tá feia só para ele não, tá feia pro braço direito dele também, o Elon Musk, que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Vem comigo que eu sou Ricardo Mello, sou explicador geral da República, estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, inclusive o politiquês internacional. E já te peço também o de sempre, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega primeiro e sempre chega, link na descrição. E se puder, se quiser, participe do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho todos os dias. Você pode ser membro do canal ou pode usar essa chave Pix aqui. E se não puder, relaxa, fica tranquilo, deixa um like, um comentário, uma inscrição, deixa um engajamento e tá pago. Mas vamos nessa então, para a primeira e mais importante notícia: rejeição a Trump supera aprovação pela primeira vez na média das pesquisas. Veja números. Então, a matéria saiu na Globo News, no G1, na editoria internacional. Lá nos Estados Unidos tem pesquisas diárias de opinião a respeito do governo. Várias, inúmeras. Então, para chegar a um número médio, existe o agregador de pesquisas, que é uma ferramenta que calcula uma média das pesquisas, mas não é uma pela outra, não. É assim, conforme a pesquisa acerta mais, essa pesquisa passa a valer mais no agregador de pesquisa. Conforme ela acerta menos, ela começa a perder pontos no agregador de pesquisa. Então, cada pesquisa tem um peso diferente, todas elas juntas viram uma média. Esse é o agregador de pesquisas diário dos Estados Unidos, tá? E aí, desde que ele tomou posse, faz o quê? 51 dias. O que aconteceu com os Estados Unidos? Um monte de coisa. De bom, nada, conforme eu vou te mostrar agora. E não é à toa, né? Olha só como é que veio o gráfico. Ele tomou posse dia 20 de janeiro, olha lá. A rejeição dele era baixíssima em 20 de janeiro, ó. 40% desaprova, 51,6% aprova. Aí ele começa, tá vendo aqui que deu uma subidinha aqui? Ele começa com aquela história de botar os imigrantes para fora, fazer aqueles espetáculos midiáticos e tal. O americano adora, ele dá uma subidinha, foi a única alegria dele no governo inteiro. De lá para cá, dá uma olhada no gráfico, o verdinho, que é a aprovação, vai caindo, 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 caindo. A aprovação, que é o laranja de baixo, vai subindo, 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 subindo. E chega no final, se encontra, até atravessou, tá aqui, ó. A desaprovação hoje é maior do que a aprovação do governo Trump. Olha aqui, passando o mouse a gente vê. Desaprova, 48,1. Aprova, 47,9. Então, assim, em 50 dias o Donald Trump pulverizou a popularidade dele. O americano médio já percebeu que tem muita bravata e pouco resultado, como sempre, onde a extrema-direita governa, e mais uma vez está acontecendo, não foi por falta de aviso, né, queridos estadunidenses? Então, mas vamos lá, o que o Donald Trump entregou até agora para o cidadão médio americano? Entregou riqueza, entregou fortuna, entregou melhoria de vida, entregou comida melhor na mesa? Não, nada disso. Não entregou nada disso. Entregou mais emprego, entregou menos impostos, entregou mais qualidade de vida? Não, também não entregou isso. Mas, expectativa de inflação para um ano nos Estados Unidos sobe de 3 para 3,1% em fevereiro. A inflação lá é baixa, como a do Brasil, assim, a lá deles é um pouco mais baixa ainda, né? A nossa foi em 4, alguma coisa, 4,8, se não me engano, a deles acaba de ter uma projeção de subida para 3,1%. Então está subindo ao invés de cair. E ele se elegeu falando que ia acabar com a inflação nos Estados Unidos. E foi por isso que muitos dos americanos médios, que são aqueles que não são fanáticos, aqueles que votam às vezes nos democratas, às vezes nos republicanos, esse americano acreditou na conversa de que a comida ia ficar mais barata, o transporte ia ficar mais barato, votou no Trump, tá aí o resultado, tá subindo mais as coisas. E é assim, tá subindo mesmo? Então, como é que o Biden entregou os Estados Unidos? Essa é a melhor maneira da gente verificar. Inflação anual dos Estados Unidos sobe para 2,9% em dezembro de 2024. Então, assim, ela já vinha numa subida, porém ele entregou mais baixa do que, neste momento, Donald Trump coloca a inflação.
0,2 a menos. Então, Trump não só não diminuiu a inflação, como aumentou a inflação. E como que ele aumentou a inflação? Ele aumentou a inflação colocando tarifa para cima e para baixo. Por quê? Porque os americanos não produzem tudo que eles precisam, eles não têm fábricas suficientes para produzir todos os produtos que eles necessitam para viver, então eles são obrigados a importar de muita gente no mundo inteiro. E aí, se tem tarifa, o produto importado fica mais caro. E quem que paga mais caro? É o norte-americano. Então, para ele, ficou mais caro. Quer um exemplo? Trump fica com essa bravata, joga para lá, joga para cá, tarifa não sei aonde, tarifa não sei quem. Levou tarifa de energia elétrica do Canadá. Tem regiões dos Estados Unidos que o custo de vida subiu por causa da energia elétrica, que a energia elétrica subiu. E a energia elétrica subindo, sobe o custo de produção, né? Porque a fábrica dos produtos, até do pacote de macarrão que você compra no supermercado, a fábrica funciona a eletricidade. Então, se a eletricidade ficou mais cara, o pacote de macarrão ficou também, sabe? Esse é o resultado das tarifas da China, que agora o pessoal do agro dos Estados Unidos está morrendo de medo porque o Brasil vai ocupar o espaço que eles têm na China. Eles vão exportar menos para a China. Então, menos renda para o americano médio do agro, que é majoritariamente trumpista e se lascou porque fez a aposta errada apostando no Trump. Então, ele entregou inflação em alta. Tarifas de Trump levam empresas a perderem 4,3 trilhões de dólares em valor de mercado. Você sabe quanto que dá isso? 2 vezes e mais um pouco do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto brasileiro. 2 vezes e mais uns quebradinhos, tá? O Produto Interno Bruto brasileiro está perto ali de 12 trilhões de reais, né? E aí a gente está falando em 22, 23 trilhões de reais, 24, até um pouquinho mais, trilhões de reais, que foram só o que as empresas perderam de valor. 2 PIBs do Brasil. Como? Com as tarifas do Trump. Por quê? Porque as empresas que exportam para os Estados Unidos não vão exportar, que as empresas americanas vão ter que se virar para atender uma concorrência que não vão dar conta, porque as empresas importadoras americanas precisam desse produto internacional que agora está mais caro e elas também perdem valor porque cai as vendas, porque se o produto fica mais caro vende menos. Então, somando todos os impactos provocados pelas tarifas do Donald Trump, os bilionários desse mundão de meu Deus perderam 4,3 trilhões de dólares, 2 PIBs do Brasil, que é a 7ª maior economia do mundo. É isso que o Trump entregou. Então, qual poderia ser o resultado se não esse? A desaprovação aumentar exponencialmente, a aprovação despencar ao ponto de que em 50 dias ele queimou todo o capital político que ele tinha. Pois é. E ele queimou sozinho? Claro que não, né, meu caro e minha cara? Óbvio que ele não queimou esse capital sozinho. Quem abraça um barco que está afundando, afunda junto. E isso está acontecendo nesse momento com quem? Elon Musk, o braço direito de Donald Trump, o cérebro do mal por trás da eleição de Donald Trump. Elon Musk está perdendo. O que ele tem de mais importante? Na verdade, é a única coisa que ele tem. A única. Dinheiro. Né? Nem alma tem dinheiro. Então, a coisa mais importante na vida dele é dinheiro. E como é que está a vida financeira do Elon Musk? Então, ele continua bilionário pelo tal do valor de mercado das empresas dele, continua sendo o homem mais rico do mundo. Porém, tem um monte de gente que investe nele. Ele é rico também com o dinheiro dos outros. Pessoas que acreditam nas ideias dele, botam dinheiro nas ideias, aí ele abre uma empresa ou cria uma nova iniciativa. Se essa ideia dá certo, beleza, todo mundo ganha dinheiro. Se essa ideia der errado, todo mundo perde dinheiro, ele e todo mundo que botou grana lá. Por exemplo, a Tesla, sua fabricante de carros elétricos. Ações da Tesla derrete mais de 15% e registra a maior queda desde 2000. Desde a posse do Donald Trump, a empresa já perdeu 42% do valor de mercado. 15% aí foi num dia. Um dia, ontem, tá? Mas se você pegar de dezembro, se você voltar um pouquinho mais para trás, ela perdeu 50% do valor de mercado. Ela ainda é a montadora de automóveis mais valiosa do mundo? Ainda é,
porque ela é baseada nessa coisa do investimento numa ideia. Então, assim, ele está desenvolvendo carro autônomo, né? O carro que anda sozinho, sem motorista. Quem acredita que vai ganhar dinheiro com isso, bota dinheiro, então a empresa se valoriza. Mas se você pegar, por exemplo, o número de venda de carros, ela está lá embaixo, nem passa perto do ranking das maiores vendedoras de carro do mundo. Mas ela ainda é a mais valiosa. Vamos ver até quando, né? Por quê? Quem é que vai comprar Tesla? Dá uma olhada. Vendas caem 70% na Alemanha em fevereiro. É a Alemanha, que é um país assim que tem uma população, principalmente na capital Berlim, né? Tem uma população assim ecologicamente preocupada, muitas vezes progressista, e aí é justamente quem compra carro elétrico, né? Quem pensa assim, vou comprar porque eu quero ajudar o meio ambiente. E aí descobre que o dono da empresa é um escroto, né? Para não falar a real, que é do bigodinho lá da Alemanha, para não desmonetizar o vídeo, mas enfim. Aí eles descobrem que o dono da empresa é isso aí. O que acontece? Eles não compram um carro da Tesla. Despencou as vendas não só na Alemanha, na Europa inteira. Na China, ele não consegue vender carro. E ele está tentando, mas não consegue vender carro lá. Né? Além disso, a empresa é tão identificada com esse sujeito fascista que gerou um ódio a ele e a empresa está sendo alvo de vingança. Tem gente botando fogo em concessionária, metralhando concessionária, jogando coquetel molotov em carro, e isso lá nos Estados Unidos, tá? Não só lá, na França também aconteceu, de depredarem, destruírem concessionárias da Tesla. E para piorar, você acha que só fica nas concessionárias? Não! Olha só, isso aqui é um carro estacionado na rua lá na Europa. Aparentemente, pelo que eu estou percebendo aqui, na Suíça, pela placa do carro. Olha como é que ele foi pichado. Então, assim, o sujeito que comprou um carro da Tesla também estaciona numa rua e não sabe se a hora que ele voltar o carro vai estar inteiro ou vai estar vandalizado. Então, o que acontece? Você vai comprar o carro, sabendo que você pode estacionar na esquina para ir na padaria tomar um café, quando você voltar o carro está sem o vidro, sem a roda, ou está com uma pichação, ou está com, sei lá, incendiado. Então, isso tudo fez as vendas da Tesla despencarem, o preço da empresa caiu pela metade. Em pouco mais de, acho que nem chegou a dar 3 meses, de dezembro para cá, acho que não completou ainda 3 meses. O valor da empresa caiu pela metade, porque o mundo descobriu que o dono da Tesla é um fascista. Carlos Slim versus Elon Musk, bilionário mexicano rompe contrato com a Starlink após post no X. Entenda o caso. Quem é o Carlos Slim? Carlos Slim é um bilionário mexicano da área das telecomunicações. Ele tem empresa de satélite, ele tem empresa de telefonia, de TV a cabo. Por exemplo, no Brasil ele é dono da Claro, da Embratel, da NET, TV a cabo, tudo dele, tá? E ele é dono de uma empresa chamada América Móvel, que é uma empresa, um conglomerado de empresas de telecomunicações que tem atuação em vários países da América Latina. O cara é um bilionário, um dos maiores bilionários do mundo também. Aí, Elon Musk, né? Sempre Elon Musk fez o quê? Chega um sujeito, postou um tweet acusando o bilionário mexicano Carlos Slim de ter vínculo com narcotráfico. Esse perfil aqui que você está vendo aí, ó. Olha lá, traduzido embaixo ali, do meio para baixo. Carlos Slim é um bilionário mexicano que vale mais de 70 bilhões de dólares. Ele é o maior acionista em ações negociadas publicamente do The New York Times. Ele também é conhecido por ter laços significativos com os cartéis de drogas no México. Você não se torna bilionário no México sem fazer parte da rede que é controlada e protegida. O New York Times sabe com quem seus donos estão conectados e está promovendo a narrativa que apoia os interesses comerciais de Carlos Slim e seus parceiros. Então, assim, o New York Times está fazendo o jornalismo que é certo, de oposição ao Donald Trump. O jornalismo é sempre de oposição, né? É o jornalismo tradicional. E aí, para combater isso, para brigar com o New York Times, ele está dizendo que um dos sócios do New York Times é ligado a traficantes de drogas. Tem prova disso? Nenhuma. Tem evidência? Nenhuma. Tem suspeita? Nenhuma. Tem uma investigação aberta em algum lugar do planeta sobre isso? Não. Tá? Aí o Elon Musk, se achando muito inteligente, pega lá o post do cara e olha lá, posta, compartilha, né, retuita, com aquele emojizinho, com a carinha, com o óculinho ali, como quem diz assim, estamos de olho, seu Carlos Slim. Detalhe, a Starlink, a empresa de satélite do Elon Musk, tem um contrato de 7 bilhões de dólares
com as empresas do Carlos Slim para expandir a atuação das duas empresas. O que o Carlos Slim fez depois desse tweet, depois desse emoji aí? Corta o contrato, um abraço, tchau e benção, Elon Musk. Cortou o contrato, agora ele vai investir mais que o triplo dos 7 bilhões, vai investir 22 bilhões em criar uma rede própria para competir, inclusive, com a Starlink. Ao invés de fazer uma parceria e todo mundo ganhar, ele, além de romper o contrato, ainda vai para cima do Elon Musk. Esse aí, ó, podia entrar para o livro dos recordes como o emoji mais caro da história da humanidade. Custou 7 bilhões de reais para o Elon Musk. Ah, mas que situação, que maré, né? Mas não acabou, meu amigo, minha amiga. Você sabe que ele também é dono do Twitter, né? E desde que ele comprou o Twitter, o preço, o valor de mercado da empresa caiu quase 80%, para ser mais exato, 78,9% de queda. Quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele pagou 44 bilhões de dólares. Agora a empresa vale 9 bilhões de dólares. O problema, se ele tivesse comprado com a grana dele só, azar, né? Perdeu. Mas ele comprou com o dinheiro dos outros, esse que é o grande problema. Tem muitos investidores que perderam grana nessa história do Elon Musk comprar o Twitter. Inclusive, foi através disso que se soube que é possível medir a perda de valor do Twitter. Por quê? O valor de uma das empresas investidoras é medido conforme vale o Twitter, né? Quantos por cento de ações ela tem e quanto vale. E essa empresa que pagou 19 bilhões, investiu quase metade do valor que foi pago no Twitter, agora tem ações que valem 4 bilhões. Perdeu uma fortuna. E é um fundo, tá? Um fundo que administra dinheiro de cidadão comum, que coloca o seu dinheirinho na poupança. Então, o cidadão comum se lascou comprando ação no Twitter também. Então, por aí você vê como o americano médio percebeu, se tocou que caiu no golpe, né? Porque continua muita bravata, muita briga, muita gritaria, muita ameaça, muito eu faço, eu aconteço, America First, Make America Great Again, mas o que tem? Inflação, empresas perdendo valor de mercado, empresas que são ligadas ao governo despencando as ações, até coquetel Molotov estão jogando nos carros do Elon Musk, meu amigo e minha amiga. Esse é o resultado da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. E é para esse cara que a extrema-direita está pedindo socorro aqui no Brasil. É isso, falar o quê? Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias do Brasil e do mundo sobre a política, a economia e a justiça. Obrigado por ter ficado nesse vídeo até o final. Deixa o like. Se não deixou no começo, deixa agora. Um abração para você. Tchau.